Paloma sempre foi uma mulher sonhadora, casando-se com Ricardo muito jovem, aos 19 anos. Desde então, sua vida girava em torno do lar e do casamento. Embora amasse Ricardo e se sentisse orgulhosa de ser sua esposa, a rotina começou a se tornar monótona. Ricardo trabalhava em uma plataforma de petróleo, passando 28 dias embarcado e 28 dias em casa. No início, Paloma se sentia orgulhosa do trabalho do marido, mas à medida que os meses se passavam, a solidão começou a pesar sobre ela. Durante os dias em que Ricardo estava fora, Paloma se sentia cada vez mais isolada. A rotina se tornava monótona e solitária, ela sentia falta da companhia dele e da emoção que o casamento prometia. Para preencher esse vazio, começou a sair mais com as amigas e a frequentar festas na cidade vizinha. Foi em uma dessas festas que conheceu Lucas, um rapaz carismático e divertido que rapidamente chamou sua atenção. Lucas era tudo o que Paloma desejava naquele momento, jovem, cheio de vida e despreocupado. Eles começaram a conversar e logo descobriram uma química instantânea. Paloma sabia que deveria manter distância, mas a atração era irresistível. Nos dias em que Ricardo estava embarcado, Paloma começou a se encontrar com Lucas. No começo, eram apenas encontros casuais, jantares, passeios no parque e risadas compartilhadas. Com o passar do tempo, esses encontros se tornaram mais frequentes e intensos. Paloma se viu vivendo uma segunda vida, e enquanto Ricardo estava longe, ela era livre para ser quem quisesse ao lado de Lucas. Para justificar suas ausências prolongadas quando estava com Lucas, Paloma mentiu para ele, dizendo que trabalhava embarcada em um projeto de engenharia na plataforma onde Ricardo estava. Ela inventou histórias sobre turnos longos e como precisava ficar fora por semanas a fio. Lucas acreditou nas mentiras de Paloma e a apoiou em suas dificuldades profissionais. Nos dias em que Ricardo estava em casa, Paloma fazia o possível para evitar qualquer contato com Lucas. Ela se tornava uma esposa dedicada, preparando jantares românticos e aproveitando cada momento ao lado de Ricardo. Mas quando ele partia novamente para o mar, Paloma voltava rapidamente à vida que havia construído com Lucas. Os encontros com Lucas eram repletos de paixão e aventura. Eles exploravam novos lugares juntos, dançavam até altas horas da noite e compartilhavam segredos sob as estrelas. Cada momento ao lado dele era uma fuga da realidade, Paloma se sentia viva como nunca antes. Mas havia sempre uma sombra de culpa pairando sobre ela, a consciência de que estava enganando não apenas Lucas, mas também seu marido. Certa noite, enquanto estava com Lucas em um bar na cidade vizinha, Paloma recebeu uma mensagem de Ricardo perguntando onde ela estava. O coração dela disparou, ela rapidamente respondeu com uma mensagem genérica sobre estar ocupada no trabalho. Mas enquanto digitava, sentiu um aperto na consciência, o peso da mentira começava a se tornar insuportável. Você está pensando muito, disse Lucas ao notar sua expressão preocupada. Vamos nos divertir esta noite. Você merece isso. Ele puxou-a para dançar e tentou animá-la, mas a culpa não desapareceu. À medida que os meses passaram, os ciclos de vida dupla começaram a desgastar Paloma emocionalmente. Ela se sentia dividida entre dois mundos, um onde era esposa dedicada e outro onde era amante apaixonada. A tensão aumentava cada vez que Ricardo voltava para casa, ele notava mudanças sutis no comportamento dela, momentos de distração ou olhares perdidos no vazio. Um dia, enquanto estava sozinha em casa esperando Ricardo voltar do trabalho, Paloma decidiu que precisava dar um fim à sua vida dupla. Ela não queria mais viver nessa mentira, o peso da culpa estava se tornando insuportável. Mas quando Ricardo chegou em casa com flores e um sorriso no rosto, todos os seus planos foram por água abaixo. Eu sinto tanto a sua falta quando estou fora, disse ele enquanto envolvia os braços ao redor dela. O amor sincero nos olhos de Ricardo fez seu coração apertar ainda mais, ela sabia que estava prestes a quebrar esse homem. Nos dias seguintes, Paloma lutou contra seus sentimentos conflitantes enquanto tentava manter as aparências normais em casa. Mas sempre que pensava em Lucas e nos momentos felizes que compartilharam juntos, sentia uma onda de tristeza invadir seu coração. Como poderia abrir mão daquela parte dela mesma? Finalmente, durante um jantar romântico que preparou para Ricardo após um longo período sem vê-lo, Paloma decidiu ser honesta sobre seus sentimentos. Ela não podia mais viver assim, precisava contar a verdade sobre seus encontros com Lucas. Mas quando começou a falar sobre seus sentimentos de solidão e frustração no casamento, algo dentro dela hesitou. A ideia de magoar Ricardo parecia insuportável, ele não merecia isso. Assim,
Ela optou por omitir a verdade completa, apenas mencionou que havia sentido falta dele durante suas ausências. Ricardo sorriu compreensivamente e segurou sua mão. Eu sei que é difícil ficar longe um do outro por tanto tempo. Vamos fazer isso funcionar. As palavras dele cortaram ainda mais fundo, e Isabela percebeu que estava presa em uma teia de mentiras sem saber como escapar. A vida continuou nesse ciclo doloroso por mais alguns meses até que tudo chegou ao clímax inesperadamente quando David decidiu visitar a cidade vizinha para ver como estavam as coisas na academia onde Isabela treinava boxe regularmente. Ele queria entender melhor o mundo dela. Quando ele entrou na academia pela primeira vez e viu Lucas conversando animadamente com Isabela após uma aula intensa, seu coração afundou ao perceber que algo estava errado. Ele não tinha ideia do relacionamento secreto entre eles até aquele momento fatídico. A cena diante dele foi devastadora. David ficou paralisado por um momento enquanto observava os dois rindo juntos. Algo dentro dele estourou como um balão furado, deixando escapar toda a esperança que ainda tinha. A verdade finalmente veio à tona quando David confrontou Isabelle naquela noite em casa. Ele precisava saber tudo, cada detalhe sobre as mentiras contadas durante meses. A revelação do affair abalou completamente o relacionamento deles. O Richard ficou devastado ao descobrir toda a verdade sobre as traições da esposa. E assim terminou mais uma história marcada pela traição, um relato sobre como escolhas impulsivas podem levar à destruição dos laços mais preciosos sem qualquer esperança real de reconciliação ou finais felizes à vista. Nos meses seguintes à descoberta da traição por parte de David, Paloma percebeu o quão difícil seria manter sua vida dupla sem ser descoberta novamente. Ela sabia que tinha cruzado uma linha perigosa ao enganar não apenas David mas também Lucas, um homem por quem também desenvolveu sentimentos genuínos durante seus encontros secretos. Enquanto tentava lidar com as consequências emocionais da revelação anterior, Paloma encontrou-se frequentemente pensando nas maneiras pelas quais poderia ter evitado essa situação complicada desde o início. O dilema moral pesava sobre seus ombros como uma âncora pesada. Cada vez que olhava nos olhos de David sentia-se culpada por todas as mentiras contadas durante aqueles 2 anos, mentiras construídas cuidadosamente para proteger seu coração mas agora ameaçando tudo que havia construído até então. Durante esse período conturbado, Paloma decidiu continuar mantendo contato com Lucas apesar das dificuldades crescentes entre ambos. Ela sabia que deveria terminar tudo mas algo dentro dela ainda ansiava pela emoção daqueles momentos juntos, momentos onde poderia ser livre sem julgamentos ou expectativas pesadas colocadas sobre ela. Assim começaram as mensagens secretas entre eles novamente, encontrando-se furtivamente sempre que David estava fora, cada encontro transformando-se numa dança arriscada entre amor verdadeiro e desejo desenfreado. A cada novo encontro, Paloma tentava justificar suas ações para si mesma dizendo que precisava dessa liberdade emocional mesmo sabendo quão errada estava. E assim continuaram seus encontros clandestinos, um ciclo vicioso alimentado pela adrenalina do segredo, tornando-se cada vez mais difícil resistir à atração crescente entre eles. Um dia, em meio àquela rotina clandestina, Lucas sugeriu uma escapada rápida para um fim de semana longe da cidade. A ideia parecia tentadora demais para resistir. Paloma hesitou inicialmente lembrando-se das promessas feitas a David mas logo cedeu à tentação sentindo-se viva novamente apenas ao imaginar estar longe das obrigações diárias. Quando chegaram ao destino, a pequena cabana à beira do lago, tudo parecia perfeito. Eles passaram horas explorando a natureza juntos, rindo livremente enquanto nadavam nas águas frescas do lago sob o sol quente. Naquela atmosfera descontraída, Paloma finalmente deixou suas preocupações para trás, permitindo-se mergulhar completamente naquele novo romance. As noites eram preenchidas por risadas calorosas acompanhadas por conversas profundas sob as estrelas brilhantes refletindo suas esperanças e sonhos futuros. Mas mesmo nesse cenário idílico, uma parte dela sabia que essa felicidade não poderia durar para sempre. A realidade sempre aguardando pacientemente além do horizonte, pronta para desabar sobre eles quando menos esperassem. E assim continuaram vivendo essa ilusão temporária, sabendo muito bem dos riscos envolvidos enquanto ambos lutavam contra sentimentos conflitantes crescendo dentro deles. Com o passar do tempo, Paloma percebeu quão profundamente havia se envolvido emocionalmente com Lucas, cada beijo compartilhado carregando consigo promessas silenciosas nunca ditas mas sempre sentidas intensamente entre ambos. Mas havia sempre aquela sombra pairando sobre eles, a consciência do engano perpetuado contra David, tornando tudo ainda mais complicado enquanto tentavam navegar pelas águas turbulentas dessa nova relação construída sob fundamentos frágeis.
E assim passou mais um mês repleto de aventuras secretas escondidas longe dos olhos curiosos da sociedade enquanto Paloma lutava internamente contra dilemas morais crescendo cada vez mais intensamente dentro dela. Ela sabia que não poderia continuar vivendo essa mentira indefinidamente, mas também temia perder aquela conexão especial criada com Lucas durante todos aqueles momentos mágicos passados juntos longe das obrigações cotidianas. À medida que os dias passavam, Paloma enfrentou decisões difíceis pela frente onde tudo poderia mudar drasticamente dependendo das escolhas feitas naquele momento crucial. E assim continuaram suas vidas entrelaçadas repletas tensão não dita pairando pesadamente entre ambos até chegarem ao ponto onde decisões tomadas poderiam mudar tudo irrevogavelmente.